Eu me chamo Eliane Leal, bem-vindos ao canal Abusos Nunca Mais. Sou terapeuta e sobrevivente de pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Hoje eu venho falar, o tema de hoje, na verdade, é o narcisista, ele pode até aprisionar, mas Deus liberta. É Deus que traz toda a verdade, né? É essa verdade que vai te libertar, que vai fazer com que você enxergue, né, a verdadeira máscara do narcisista ou da narcisista. Lembrando que o relacionamento com o narcisista ou a narcisista pode ser qualquer tipo de relacionamento, pode ser familiar, pai, mãe, irmão, irmã, tia, x, e enfim, pode ser primos, primas, e também pode ser chefe, pode ser um chefe, pode ser uma chefe, pode ser colega de trabalho, pode ser amizades. Então, eles estão por toda parte. E o intuito do narcisista ou da narcisista é te prender, porque ele precisa do seu suprimento para que ele ou ela se sinta bem, né, com ele mesmo, com ela mesma. Então eles precisam dessa luz, dessa alegria que você tem e que eles não têm. Por isso, eles têm, né, a necessidade de estar mais próximo de você, para que ele possa tirar tua esperança, a tua alegria de viver, para que ele possa te desmotivar, para que você venha ficar também com a autoestima baixa, para que você comece a pensar que você não é um nada, né? Eles têm prazer, né? Na verdade, eles têm prazer de fazer com que a sua vítima se sinta assim, porque assim eles se sentem por cima, né? Assim eles se sentem poderosos ou poderosas sobre a sua vítima. E isso faz com que eles estejam cada vez, né, se sintam cada vez mais fortes, mais, mais alimentados pelo seu suprimento. Então, o narcisista ou a narcisista precisam muito desse suprimento. Então, eles vão fazer de tudo para que você possa dar para ele o que você quer, o que ele quer, na verdade, né? Que é o seu suprimento. Então, se for relacionamento amoroso, eles fazem aquele tratamento do love bomb, eles fazem tudo, né? Eles te fazem assim, eles te analisam, veem o que você gosta e pode te presentear, pode te mandar cartões, podem escrever poesias. Então eles vão ver o que você gosta para que eles possam dar aquilo que você quer naquele momento para te conquistar. E aí sim você vai se apaixonar porque você nunca viu ninguém tão incrível, tão especial na sua vida como ele ou ela, né? E aí você começa a ficar na mão deles. Por quê? Porque depois de um tempo eles começam a dar aquele tratamento de silêncio, você começa a se sentir culpada, você não sabe o que você fez, o que você falou, e aí você começa a sentir falta, né, daqueles elogios, daqueles presentes que você recebia antes, e aí você começa a correr atrás dele ou dela sem saber o que você fez, se você estava errado ou não, e você começa a ficar confusa, né? E se você começa a questionar muito o narcisista ou a narcisista, eles aplicam lá o método do gaslight, que é te deixar confusa, né? Quando você vai questionar alguma coisa, eles começam a falar que você entendeu errado, que você não escutou direito, que ele ou ela nunca falou aquilo, e aí você começa a duvidar até da sua sanidade mental, né? E até mesmo você se sentir uma louca, um louco, porque é isso que eles falam. Você está ficando louca, você está ficando louco, você precisa se tratar, você precisa buscar aí um psicólogo ou um psiquiatra, porque você não está nada bem. Não está bem porque eu não falei o que você está dizendo, né? E isso está
piorando a nossa relação, né? Você está confundindo as coisas. Você precisa realmente buscar um tratamento. E aí a vítima fica ali toda confusa, né? Porque você realmente fica sem saber se realmente você ouviu aquilo, ou se realmente ele ou ela disse, né, o que você está questionando, e aí você começa a se sentir mal com você mesma, sua autoestima fica muito baixa e você perde, na verdade, a capacidade de você ter voz ativa sobre você mesmo, né? Porque ele faz essa confusão, esse gaslight, para você duvidar até do que você pensa, do que você fala. E quando você faz isso, você se enfraquece, você perde a vontade de viver, o ânimo, você perde vontade de sair, você perde a vontade de viajar, porque nada mais faz sentido como fazia antes, porque eles destruíram tudo que você tinha de bom, né? Tudo que você tinha de maravilhoso dentro de você, ele foi sugando, né? São vampiros energéticos que sugam a tua energia e você se sente cansada, cansado. Você, às vezes você fica até com insônia, você não consegue dormir direito, e tudo isso porque o narcisista, ele está ali o tempo todo, né, sugando o que há de melhor em você. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixa confundido por muito tempo, né? O narcisista, ele pode fazer até isso com a sua vítima, mas Deus, né? Se você tem fé, se você acredita, né, que Deus, ele nos deu vida e vida com abundância, ele vai te mostrar o que realmente está errado e qual é a verdade nessa situação. Uma hora a máscara dele cai, a máscara dela cai, e aí você vai entender quem é quem nessa situação e você vai recuperar a tua força, a tua coragem e a tua vitalidade, que é a tua vontade de viver, né? É você se valorizar, você vai começar a se valorizar de novo, você vai começar a ter vida, você vai começar a entender que na verdade você sempre foi essa pessoa especial, só que você não estava enxergando porque essa pessoa, ela sugava e ela não te deixava, né, você ter a certeza sobre você mesma. E eu vou contar aqui uma história de uma amiga minha, né, chamada Graciane. E a Graciane, ela tinha problemas sérios com o marido dela era abusivo, bastante violento, era aquele narcisista perverso, né? E ela pedia muito a Deus, ela ia na igreja, e pedia muito a Deus pelo casamento, para que ela pudesse salvar o casamento dela da melhor forma possível. E os anos passavam e ele cada vez mais piorava e nada ficava de uma forma mais de uma forma que ela sempre pediu, né? Nada mudava, as coisas, muito pelo contrário, só piorava a cada ano que passava. E aí um dia ela parou e ela pensou assim, né, com Deus, que ela não queria mais pedir sempre da mesma forma que ela pedia, porque se nada acontecia, então algo estava errado. Então ela só pediu, a partir daquele momento, a Deus, com toda fé que ela tinha, que ela conseguisse esquecer o marido dela, porque ela não aguentava mais sofrer do lado dele, porque ela não aguentava mais receber tanta humilhação, tanto desprezo da parte dele. E a partir daí, Deus começou a enxergar, mostrar, e ela começou a enxergar certas situações
que antes ela não via, porque ela começou a tomar atitudes diferentes, a orar, a rezar diferente, né? Aqui eu não estou para falar de religião, mas estou para falar aqui de como a nossa fé nos liberta, porque Deus nunca nos deixa sozinhos, né? Então, a partir desse dia, ela começou a ver quem ele era de fato. E os filhos cresceram, né? Já estavam maiores quando ela tomou essa decisão. E aí os filhos foram embora para outra cidade e ela se viu ali sozinha com esse abusador, porque ela tinha que fazer muita coisa contra a vontade dela. Muitas das vezes ela era até estrupada pelo próprio abusador, pelo seu próprio esposo, porque ele sempre a viu como, como uma posse, né? Não era amor, não era carinho, não, era algo que pertencia a ele. Então ela tinha que cumprir o papel dela de esposa quando ele estava com vontade. E a vontade dela não interessava, não importava para ele. E às vezes mesmo ela sem vontade, ela era obrigada a se sujeitar e ela acabava sendo estrupada pelo próprio marido. Isso é muito triste. E foi aí que ela foi se desprendendo cada vez mais dele e ela continuou orando, pedindo a Deus uma saída. E teve um dia que ele ameaçou. Ele a ameaçou, dizendo que ela não poderia mais ir para a igreja. Ele cismou que ela estava paquerando alguém na igreja ou estava de olho em alguém na igreja, coisa tudo da cabeça dele, porque ela estava com tanto problema que ela não conseguia nem enxergar mais ninguém, nem pensar, né, em se relacionar com ninguém, porque aquilo era muito sofrimento para a cabeça dela. Mas ele, na sua cabeça doentia, começou a cismar com isso e não deixou mais ela ir para a igreja e ela ficou ali, aprisionada dentro daquela casa, fazendo apenas o que ele queria. E teve um dia que ela falou para Deus que não aguentava mais ver aquela situação e que ela queria sair daquele lugar. Então, nesse dia, ele tinha brigado com ela e ele falou que ele ia pegar algo lá fora no quintal e que ele ia voltar para ela aguardar ele ali e para não sair, porque senão ela ia se arrepender. E aí tinha uma janela, né? Era uma casa de 2 andares e em cima tinha a janela do quarto. E quando ele saiu e falou que ia voltar para aguardar, porque toda vez que eles brigavam, ele acabava estrupando ela, né? Violentando ela, porque ele não respeitava, né? Ele magoava, ele feria e ainda ele queria ainda ter relação com ela. E era muito triste isso. Então, por isso que ela falou para Deus que ela não aguentava mais aquela situação. Só que Deus nos mostra a verdade. Mas Deus, ele sempre espera de nós uma atitude, né? Deus não faz tudo por nós. Deus, ele dá uma abertura para que a gente possa tomar uma atitude em relação àquilo que está acontecendo com a gente. E às vezes o medo nos paralisa, às vezes a gente fica inseguro e segura, e às vezes a gente prefere sofrer numa zona de conforto que a gente conhece do que sair para o novo, né? Porque lá no novo, numa nova vida, a gente não vai conhecer nada. Aliás, a gente vai conhecer, mas é algo que dá medo, que na verdade a pessoa fica com medo, né? A vítima fica com medo de iniciar algo e ser pior do que o que está passando, mais pior do que essa situação que essa minha amiga estava passando era impossível, né? Então nesse dia ela resolveu dar um basta. E aí ela não pensou muito, porque quando a gente pensa muito, a gente acaba desistindo de fazer o que a gente tanto quer, né? Porque a nossa mente nos aprisiona, a nossa mente, ela nos sabota,
né? Então, nesse dia, ela não pensou muito. Ela pegou a Bíblia dela, na verdade, ela frequentava uma determinada igreja, ela pegou a Bíblia dela e a bolsa, e ela simplesmente ela se atirou da janela do segundo andar, porque não tinha como sair pela porta, porque ele estava lá no portão, né? E a janela do segundo andar dava para os fundos. E foi assim que ela conseguiu se libertar ali das garras dele. Ela foi para a casa de uma amiga, e chegando lá, ela ficou lá um dia, e ele foi atrás, porque sabia que essa amiga, ela poderia ter ido para a casa dessa amiga, e ele foi logo atrás. Mas o filho dessa amiga dela não deixou ele entrar, falou que ia acionar a polícia se ele arrombasse a porta. Enfim, no dia seguinte ela foi embora para uma outra cidade onde estavam os filhos, porque ela tinha pavor do marido dela. E ela, naquele dia ela teve a visão de que realmente tinha acabado, de que realmente ela estava encerrando um ciclo, porque foi um ciclo de muito sofrimento. Mas quando ela mudou a maneira dela pedir a Deus uma direção, antes ela pedia que melhorasse o casamento. Mas como Deus estava vendo, e Deus vê todas as coisas, que ele era um abusador, as coisas não tinham como melhorar, Deus não tinha como, né, ajudar nesse sentido, porque a ajuda dele seria ela se desprender dele, mas ela ainda não tinha enxergado isso até o momento em que ela começou a sofrer demais, né? Os filhos dela foram embora e ela se deparou com muito sofrimento. E também, né, juntou tudo, a saudade dos filhos e tudo mais. Então, ela tomou essa atitude. Mas tudo, né, depende unicamente da nossa atitude. Porque quando a gente não toma uma atitude, nada muda. Se você quer que algo mude na sua vida, a mudança tem que começar por você mesmo. Não é pelo outro. Porque o outro muda quando ele quer, se ele quiser, e muitas das vezes não muda. Então, é você que tem que ser a mudança na tua vida para que as coisas aconteçam, né? Um novo ciclo, né, venha a começar para você a partir dali, daquela atitude, né? Tudo mudou para essa minha amiga e nada mais era como antes, porque ela conseguiu se libertar através da oração. Ela simplesmente ela mudou a forma de pedir a Deus o que realmente ela queria. Porque Deus ele dá o livre-arbítrio, Deus ele bate na porta, mas não arromba, né? Então, quando ela começou a ver, né, que realmente aquele homem era um abusador, ela teve coragem, força, e essa força, essa coragem, ela encontrou em Deus, porque Deus foi abrindo os olhos dela, em relação a esse homem, a esse marido, e tudo, né? Tudo ali, o véu se rasgou perante ela e a máscara desse narcisista caiu. Na verdade, ela não falou para ele que descobriu quem ele era, porque não era esse o intuito, porque quando acontece isso, eles ficam muito, muito, muito violentos, com muita raiva, né? Então, é importante você não falar, você apenas agir, né? Se você puder sair dessa situação, dessa casa, desse relacionamento, dessa amizade ou desse emprego, se puder sair. Se não puder, use o método da pedra cinza, né? Haja com frieza, não deixe que ele venha te atingir, ele ou ela venha te atingir emocionalmente, porque agora você sabe quem você é, qual o seu valor, você sabe que você não é aquilo que ele sempre disse, né? E você entendeu que ao lado dele ou dela, você só vai ter sempre o mesmo daquilo que você sempre passou,
né? A vítima sempre passou aquele sofrimento, aquela desvalorização. E ao lado de um narcisista, de uma narcisista, é isso que a vítima vai ter como retorno desse relacionamento. Então, quando a gente crê que realmente Deus pode fazer algo, é através da nossa fé, é através da nossa atitude. Ele mostra o caminho, ele mostra a verdade da situação, se é para você continuar ali ou não, né? E também é importante buscar um direcionamento para se tratar com terapeuta, com psicólogo da sua confiança, fazer um tratamento para que você se fortaleça, para que você possa iniciar a tua vida com mais dignidade, com mais alegria, com mais satisfação, sabendo que você é capaz de assumir as rédeas da sua vida, né? Então é importante esse tratamento, é importante o autoconhecimento, de você se conhecer cada vez mais para que nunca mais aconteça essa situação, né, da vítima, né, ser abusada dessa forma como foi a minha amiga, né? Porque ela realmente acordou no momento em que ela mudou a oração, né, dela em relação ao que ela queria. Às vezes a gente está pedindo uma coisa que não é para se concretizar, que Deus está vendo que aquilo ali vai te trazer muito sofrimento, então ele não faz nada, porque daquilo ali só vai piorar. Então é importante a tua fé, é importante você entender, né, que tem certas coisas que não tem como você ficar, porque aquilo ali traz totalmente muita dor. E até você cicatrizar, né, essa dor leva tempo para ser curada, essa ferida leva um tempo para ser curada. Por isso que é importante o tratamento com terapia, por isso que é importante você buscar autoconhecimento e por isso que é importante você fortalecer a tua fé em Deus, porque é Ele que dá força, coragem e determinação. Então, acredite, essa minha amiga, ela foi liberta pela verdade, porque Deus mostrou para ela, liberta porque ela tomou uma atitude, dependia também dessa atitude dela, né, dela se libertar, dela seguir uma nova rota na vida dela. E era necessário, né, ela se soltar, né, se desprender daquela zona de conforto que ela tanto tinha medo de sair. E hoje, né, o que ela me fala, que nunca jamais se arrependeu daquilo que ela fez de pular lá da janela, né? Aqui eu não estou indicando ninguém pular de janela, gente, é apenas uma maneira de que uma atitude precisava ser tomada, né? E ali o desespero foi tão grande que ela poderia ter acontecido algo com ela, né? Pulando de 4 metros ali. Mas era a única alternativa e Deus guardou a vida dela. Mas no caso de outra pessoa, não. Você não tem necessidade de pular da janela, de pular de nenhum andar. Deus vai te dar um caminho para que você saia dessa situação. Deus vai te mostrar e Ele vai te sustentar e Ele vai te guardar. E você verá que foi a melhor forma de você decidir tomando aquela atitude, né? Então tenha fé, porque Deus vai sempre te direcionar para o melhor caminho, né? Não se deixe chegar ao desespero em que minha amiga chegou, porque quando chega nesse momento não dá tempo para pensar muito, e ela não tinha muito tempo, ele já estava voltando, e ela resolveu fazer aquilo, mas foi Deus que guardou, porque realmente ela podia ter batido com a cabeça, ela caiu em pé, pulou de 4 metros, mas ela podia ter caído com a cabeça, ter se machucado ou ter morrido, mas foi Deus que sustentou, porque foi a única opção naquele momento ali, né? Então a nossa atitude é muito importante
para que a gente possa mudar, para que a gente possa transformar a nossa vida. Então não tenha medo, né, de tomar uma atitude no momento certo, né, sem, claro, tomar decisões radicais para que você não venha a sofrer algo mais sério, ok? Então tenha fé e entenda que Deus sempre mostra um caminho. Deus sempre está ali para nos libertar de qualquer prisão, seja de família, seja de relacionamento amoroso, seja no trabalho. Ele está ali, sempre atento ao que a gente pedir, e se for da vontade dele, ele, com certeza, ele mostrará o melhor caminho para que você possa resolver essa situação que está te trazendo muita dor, ok? Então, meus queridos, essa é a dica de hoje. Esse vídeo é para alertá-los em relação, né, em relação a pessoas abusivas, pessoas que trazem sofrimento e que não estão dispostas a mudar em nenhum momento, né? E como eu disse, se a pessoa não muda, é hora de você mudar, de você transformar a tua vida, porque você merece, porque você é luz, você é bênção, e você merece ser feliz, você merece ter vida e vida com abundância. Então, é importante você cuidar de você em primeiro lugar e não se deixar mais cair em nenhuma situação abusiva. Foi por isso que eu abri esse canal e, né, dei o nome de Abusos Nunca Mais, porque depois que a gente aprende, né, a vida é um aprendizado, a gente impede, né, de cair novamente nessas ciladas em comportamentos abusivos, ok, meus queridos? Então eu fico por aqui, agradeço a sua presença e se vocês quiserem, poderão estar aqui se inscrevendo, dando o seu like, isso ajuda muito o canal a levar essa mensagem a outras pessoas que estão passando por abusos. E agradeço a presença de todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Então fiquem com Deus. Tchau, tchau.